Ciência de dados ou Big Data? Sabe qual a diferença entre esses dois termos? Será que ciência de dados está dentro de Big Data? O que o Big Data é, na verdade? O que ele faz? Tem profissionais lá dentro? É uma carreira, uma profissão? Bom, se você quer saber a diferença entre esses dois termos, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, trabalho como cientista de dados profissionalmente desde 2017. Já passei por grandes empresas na minha carreira e atualmente trabalho na maior startup brasileira no mercado imobiliário. Tenho esse canal no YouTube para poder desmistificar a ciência de dados, trazendo conteúdo real direto do campo de batalha, e também lidero a comunidade DS, que é um centro de formação de cientistas de dados de alto nível. Esse vídeo faz parte do quadro Meigron Explica, onde eu vou explicar a diferença entre ciência de dados e Big Data. Eu recebo muitas perguntas no direct do meu Instagram, se você não me segue ainda é o @Meigron, como essas: estou em dúvida entre ciência de dados e Big Data, qual escolher? E essa pergunta realmente ela tem uma confusão entre os termos ciência de dados e Big Data. E essa confusão, como a gente já sabe, ela é causada muito pelo buzz, que é gerado em torno da ciência de dados, que também é causado pelas próprias empresas que estão em dúvida sobre o que faz realmente um cientista de dados e os outros profissionais, e também as instituições de ensino, que na minha opinião têm a obrigação de saber o que realmente um cientista de dados faz e qual que é essa diferença para o Big Data, e parar de ficar usando buzzwords para poder atrair novos alunos. Bom, para explicar para vocês a diferença entre esses dois termos, eu vou explicar qual que é a definição que eu encontrei no Wikipedia sobre ciência de dados. A definição está aqui. Ciência de dados é uma área interdisciplinar voltada para o estudo de dados que visa a extração de conhecimento, detecção de padrões ou obtenção de insights para a tomada de decisão. Essa é uma definição que eu concordo muito, porque como cientista de dados é realmente isso que eu faço no meu dia a dia. Eu crio produtos de dados para auxiliar na tomada de decisão. Esses produtos de dados podem não só auxiliar, mas tomar a decisão propriamente dita. Por exemplo, sistemas de recomendação, eles tomam as próprias decisões sobre qual produto eles devem mostrar para qual cliente. Então é um exemplo de um produto de dados que toma as próprias decisões. Um produto de dados que auxilia na tomada de decisão, por exemplo, é a previsão de vendas. Então, se você tem uma rede de supermercados e você sabe a previsão de venda de cada loja, você consegue, por exemplo, otimizar a sua logística ou dimensionar os seus caminhões para entrega. Se você trabalha numa empresa e você tem a previsão de vendas, você consegue saber se você vai bater a meta estipulada ou não. Então, são produtos de dados que auxiliam a tomada de decisão e também produtos de dados que tomam as decisões por si só. Então, é isso que o cientista de dados faz. Ele utiliza dados para treinar algoritmos capazes de criar cenários futuros de algumas métricas, e com esse cenário futuro criado, você cria uma simulação do que pode acontecer no futuro, e então você pode tomar ações no presente para mudar esse possível futuro. Então esse é o produto de dados final do cientista de dados. Por outro lado, no Wikipedia mesmo também achei a definição de Big Data. Então no Wikipedia diz o seguinte: Big Data é a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de um conjunto de dados grande demais para serem analisados por sistemas tradicionais. A definição ela é muito parecida com a ciência de dados, porém tem essa parte final, que é um conjunto de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Isso significa que o Big Data ele é o atual cenário que a gente vive hoje, ele é a realidade das empresas e do mercado hoje, que é utilizar grandes volumes de dados para poder extrair conhecimento e tomar melhores decisões no dia a dia. Então, Big Data ele é uma ideia, ele é o cenário atual, ele é o momento que a gente vive. Ele é, na verdade, todo o conceito que originou o cientista de dados, o analista de dados, o engenheiro de dados, o machine learning engineer, que são os profissionais que compõem todo o Big Data. Então, o Big Data ele fala também de conhecimento a partir dos dados, ele fala sobre obter informações, ele fala sobre análise, mas ele também fala sobre as ferramentas para poder processar esse grande volume de dados, que é exatamente o cenário que a gente vive hoje, de coleta, armazenamento e tratamento desses dados para gerar conhecimento e insights para tomada de decisão. Então, se a gente for comparar a ciência de dados e o Big Data, a gente pode entender que a ciência de dados ela é uma das áreas de dados. Já o Big Data, ele é o atual cenário em que a gente vive, ou seja, ele é a forma como os negócios estão utilizando dados para tomar a decisão e alavancar os seus negócios.
Ciência de dados ela é feita pelo cientista de dados, é o profissional que usa toda a ciência de dados, os conceitos que envolvem a ciência de dados para gerar os resultados. Big Data ele é formado pelo analista de dados, pelo cientista de dados, pelo engenheiro de dados e pelo engenheiro de machine learning. Tem outros também como o arquiteto de dados, mas esses são os principais. Então o Big Data ele engloba todos os profissionais de dados, porque ele é realmente o atual cenário que a gente vive. Ou seja, desde a coleta de dados, o armazenamento, a organização, a análise, o treinamento de modelos e a geração de insights. Todas essas etapas formam o Big Data. E a ciência de dados é uma dessas etapas que é especializada nessa criação de cenários futuros. Então o Big Data ele engloba todos os profissionais. A ciência de dados é somente o cientista de dados. Em termos de ferramentas, o cientista de dados ele usa principalmente a programação, a estatística, o machine learning, storytelling, para poder produzir o seu produto de dados e fornecer isso para o time de negócio tomar as suas decisões. Já o Big Data, em termos de ferramentas, tem ferramentas de processamento, ferramentas de armazenamento, ferramentas de análise, ferramentas de modelagem, ferramentas de visualização de dados, ferramentas de tratamento de dados, ferramentas de pipeline, ou seja, todas as ferramentas necessárias para poder processar esse grande volume de dados que são gerados nas fontes e armazenados em locais para que seja de fácil acesso, que tenha alta disponibilidade e principalmente alta confiabilidade, ou seja, você precisa ter confiança naqueles dados que você organizou. Então, Big Data é esse atual cenário que a gente vive. Ele é exatamente a forma como as empresas utilizam dados para poder crescer os seus negócios e a ciência de dados ela é só uma parte desse grande ecossistema que é o Big Data. Então, dito isso, tomem cuidado principalmente com os títulos. Então, eu vejo muito por aí títulos como analista de ciência de dados, analista de Big Data, analista de inteligência artificial, engenheiro de Big Data, entre outros. E realmente a gente pode encontrar esses títulos no mercado, na descrição das vagas. E não tem problema nenhum. Às vezes, o próprio contrato CLT ele não prevê a profissão cientista de dados. Então você tem que registrar o profissional como uma outra forma. Então às vezes o próprio sistema ele faz com que esses títulos eles aconteçam. Mas a gente não pode se confundir na hora de saber o que exatamente cada profissional faz. Então, quando você estiver disputando uma vaga que diz que é engenheiro de Big Data, o que você vai fazer no final do dia? O que você vai entregar de produto de dados no final do dia? Você vai entregar uma análise? Você vai entregar um data warehouse com dados organizados? Você vai entregar um dashboard? Você vai entregar um modelo treinado? Você vai entregar uma análise com insights? Você vai entregar métricas? O que você vai entregar no dia a dia? O mais importante é você ter noção, você ter consciência do que cada profissional ele entrega no final do dia para que você não seja pego por armadilhas que envolvam os títulos, onde muitas vezes são somente para atrair pessoas desavisadas. Então, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente está na ignorância, realmente a gente pode cair nessas armadilhas, mas uma vez que você sabe, cair nessas armadilhas é uma opção. Então, agora que você tem o conhecimento, tome muito cuidado com os títulos, investigue, procure saber o que é esperado de você dentro da empresa, o que você vai entregar no final do dia, qual que é o seu papel e qual que é a interação que você tem entre as outras pessoas dentro da empresa, tanto no time de dados quanto no time de negócio. Então fiquem atentos aos títulos e não caiam em armadilhas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Tem também mais conteúdos lá no Instagram, no @meigro, onde diariamente eu respondo perguntas das pessoas nos stories. Tem o blog sejamdatascientist.com, se você tem interesse em estar procurando, na verdade, projetos para colocar no seu portfólio de projetos e aprender ciência de dados de maneira prática. E tem um canal no Telegram também, que é praticamente um grupo de estudos, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, por ver esse vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!